boa noite a todos os participantes desse encontro. E eu quero saudar de maneira especial aqueles que vieram pela primeira vez a essa reunião. E como nós sempre falamos, vocês são as pessoas mais importantes dessa noite, porque vocês nos lembram que há pouco tempo atrás nós também viemos a esse grupo, assim como vocês, cheios de dores, de sofrimentos, de dúvidas, de desesperança. E nos disseram que este é o lugar certo, que aqui nós encontraríamos pessoas que conhecem o problema, porque eles vivem o mesmo problema, e que juntos nós conseguiríamos uma alternativa para ter uma vida melhor. Então eu quero dizer para vocês, sejam muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma excelente reunião, pelo menos vamos procurar fazer uma excelente reunião, para que vocês saiam aliviados e queiram vir semana que vem novamente. No mês de setembro, nós falamos sobre o 9º princípio do amor exigente. O amor exigente tem 12 princípios e cada mês a gente estuda um princípio. E no mês de setembro, nós discutimos a importância dos grupos de apoio. Na primeira semana, nós discutimos o princípio em relação a mim mesmo. Na segunda semana, o princípio em relação à família. E na terceira semana, o princípio em relação à sociedade. E é o que nós vamos fazer hoje. O que eu vou falar hoje talvez seja bastante pesado, mas eu posso garantir para vocês que a doença que nós estamos discutindo é muito séria. Não é uma gripezinha qualquer, não é uma doença que se cura com alguns comprimidos. A dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. E só existem 3 saídas, é o que nós aprendemos, para um dependente químico. O manicômio, a penitenciária ou o cemitério. Mas eu quero dizer para vocês, essa noite, para deixar vocês mais confiantes, que existe uma 4ª alternativa. A dependência química é uma doença incurável, mas nós podemos conviver harmoniosamente com ela, assim como nós convivemos com uma hipertensão ou um diabetes. Basta nós tomarmos a medicação certa. E a medicação certa a gente busca nessas reuniões. Nós aprendemos que a primeira coisa necessária para entrar em recuperação é reconhecer que estamos doentes. Que normalmente um alcoolista, ele diz que ele só bebe quando quer, que ele para quando quer. Assim, o dependente químico também não reconhece que é dependente químico. E aí é difícil, aliás, impossível tratar alguém que não reconhece que está doente. Nós, familiares de dependentes químicos, também temos uma doença que se chama codependência. E nós, para nos tratarmos, nós precisamos reconhecer essa doença. E é por isso que a gente busca um grupo de apoio. E como nós vamos discutir hoje à noite o princípio em relação à sociedade, nós precisamos entender que a sociedade também está doente. E nós precisamos buscar uma melhora da nossa sociedade. Para começar, eu faço um questionamento, uma pergunta. Olhem para os rostos
dos participantes dessa reunião. Vejam a cor desses rostos. Vejam a escolaridade dessas pessoas. Vejam a situação econômica dessas pessoas. Só olhando por cima, nós vemos que a cor é bem mais branca, a escolaridade é muito mais alta e a situação econômica é muito melhor do que a média da nossa sociedade. Só que nós somos uma única sociedade. E se essa sociedade não está representada no nosso grupo, esse grupo tem problemas. Nós temos problemas. Nós precisamos buscar alternativas para ele. Para isso, basta olhar a cor, a escolaridade, a situação econômica nas nossas periferias. Ou mais ainda, nos nossos presídios, nós vemos que a cor é muito mais escura, a situação intelectual e financeira é muito mais precária do que a nossa. Para fazer essa palestra, eu assisti essa semana, mais uma vez, já assisti várias vezes, mas é um discurso que dá para ouvir inúmeras vezes. Ele sempre nos traz excelentes lições. O discurso de posse do vice-presidente da Bolívia, David Choquehuanca. Ele é um indígena, ele tem muitos vídeos no YouTube, palestras. Eu sugiro que vocês olhem. Eu tenho esse discurso, eu até postei no meu YouTube, no meu Facebook, quer dizer. E ele fala que a sociedade está toda conectada entre si. Aliás, o universo está todo conectado entre si. Não existe ninguém isolado. E se uma parte do universo não está bem, todo o universo não está bem. Se uma parte do nosso planeta não está bem, todo o planeta não está bem. Ele diz que todos nós somos irmãos. Todos são irmãos que se alimentam do leite da sua mãe. E ele diz que a terra é nossa mãe e que o leite dessa mãe é a água. Então, vocês podem entender, todos aqueles que precisam de água são nossos irmãos. Aliás, isso São Francisco já falou há cerca de 1000 anos atrás. Ele chamava os animais de irmãos, chamava as árvores de irmãos. Então, se há algum desequilíbrio, nós não estamos bem. E eu quero mostrar com fatos mais palpáveis. Eu quero analisar a história do nosso país. Quando os brancos, os portugueses, vieram para o Brasil, há pouco mais de 500 anos, eles encontraram o que eles chamavam de povos selvagens. Só que esses povos, eles tinham as suas culturas, as suas comunidades, a sua crença, as suas crenças, a sua ciência. Eles conviviam harmoniosamente com a natureza durante milhares de anos. Só que os brancos vieram aqui e simplesmente tomaram o lugar deles. E eles achavam que eles tinham direito a isso. O Papa, que era a maior autoridade do planeta, deu esse direito. E algumas centenas de anos depois, o Papa decidiu que os indígenas, que os nativos tinham alma. O mesmo já não era dado
a outros habitantes depois que vieram habitar essa terra. Bem, como é que os portugueses fizeram para tomar conta dessa terra? Simplesmente mataram ou escravizaram os nativos. E eu aprendi num pequeno livro na escola, lá em Bom Princípio Baixo, onde eu fiz o primário, Bom Princípio Santo Cristo, do Rio Grande do Sul, que eu chamava Guia Prático esse livro, que os índios não se adaptavam ao trabalho, porque eles eram preguiçosos. Imaginem o que eles passaram para os portugueses descobrir que eles não se adaptavam ao trabalho. Aí, já que tinha muita terra e muita riqueza para explorar, eles foram convidar um outro povo. Convidar? Não. Eles foram caçar outros povos lá na África. Só que esses povos também viviam em famílias, em comunidades, eles tinham a sua cultura, as suas crenças, os seus deuses, os seus reis, suas rainhas. E eles viviam em harmonia naquele continente. Só que eles foram caçados e trazidos nos porões de navios para serem escravizados. E eles trabalhavam até a morte. Eles, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e assim por diante durante quase 400 anos. Essas pessoas não tinham nenhuma esperança de uma vida diferente. Nós aprendemos no Amor Exigente que nós somos fruto das nossas raízes culturais. Portanto, o que os nossos antepassados faziam, agiam, pensavam, isso nós carregamos até hoje. Até hoje. De repente, há 1000 anos, nós estamos carregando ainda culturas do que os nossos antepassados viveram. Agora imagina uma criança que nasce numa periferia e é bisneta, tataraneta de um escravo. Ele ouviu dos seus avós, os avós dele ouviram dos seus avós e assim por diante, que eles trabalhariam, que eles não tinham direito a nada. É isso que está na cultura das pessoas, na cultura dessa sociedade. Alguns se acham com direito a tudo e outros se acham que não têm direito a nada. Bom, nesse mesmo livro, que é prático, eu aprendi que os negros foram os braços e os pés do Brasil. Quer dizer que toda a riqueza produzida naquele período, no Brasil, veio da mão de obra negra. E quando finalmente os negros foram libertados por um decreto, depois de muitas lutas e muitas rebeldias, o que foi feito com essas pessoas que produziram a riqueza desse país? Durante quase 400 anos. Eles foram expurgados, eles foram enxotados para a periferia, onde eles não eram vistos, porque eles enfeiavam a cidade. Veja se não é uma sociedade doente. Primeiro se tira tudo e depois não se dá direito a nada. Eles não tinham direito sequer a ter um pedacinho de terra. Eles não tinham direito a ter terra escriturada. Eu vou pegar um exemplo bem mais próximo. Há cerca de pouco mais de 100 anos,
Aqui em Santa Catarina, ocorreu uma das maiores chacinas da história do Brasil, na chamada Guerra do Contestado. Foram mortos, massacrados, milhares, dezenas de milhares de pessoas que viviam na terra durante muito tempo. Só que de uma hora para outra, o governo avisou que essas terras não eram mais deles, que essas terras eram de uma empresa que ia construir a ferrovia. E eles foram expulsos dessa terra. E eles não aceitaram. E eles foram mortos, trucidados, massacrados. E depois, os grandes latifundiários que tinham ajudado a fazer esse massacre, eles tinham as armas que eles ganharam dos governos. E eles podiam ficar com essas armas, mas eles teriam que limpar, continuar a limpeza, porque aqui ainda existiam muitos bugres, que eles chamavam. E aí se formou grupos chamados bugreiros. Eles iam de noite nas comunidades indígenas e matavam todo mundo, homens, mulheres e crianças. Não podia sobrar ninguém, porque ele podia depois querer se vingar, se alguém sobrasse. E eles cortavam as orelhas e levavam para as autoridades para cobrar, porque por cada cabeça decepada, era pago um certo valor. Isso era um meio de ganhar vida. Será que nós somos uma sociedade saudável? Em 2018, o Brasil elegeu um presidente da República que disse que era a favor da tortura, que tinha que matar, que a ditadura deveria ter matado 30 mil, que ele ia matar os seus adversários políticos, que não conhecia nada de economia, não conhecia de ciência, de educação, de medicina, que ia colocar os seus postos em Ipiranga. E, no entanto, a maioria do povo brasileiro votou nesse indivíduo. Só que como cada ação gera uma consequência, hoje nós estamos sofrendo as consequências amargas, extremamente amargas dessa ação. E isso depois de tanto tempo de desenvolvimento, de conhecimento, de cultura, nós temos uma recaída dessas. Então, o que eu convido hoje à noite, para nós procurarmos fazer as coisas com mais consciência. As nossas ações geram reações, resultados. Então, vamos começar a fazer as coisas conscientemente. Nós vivemos numa sociedade doente. E se nós queremos que nós tenhamos uma vida boa, a sociedade tem que estar bem. E eu convido, no Amor Exigente nós sempre temos as nossas metas. Toda semana a gente estabelece uma meta, uma coisa que a gente vai trabalhar naquela semana. E eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade em encontrar uma meta, uma coisa específica. O que eu vou fazer essa semana para melhorar como pessoa? E aí, muitas vezes, como para desapertar, a gente diz que vai fazer uma caminhada, vai fazer uma dieta, vai fazer exercício físico. Só que isso se torna muito repetitivo. E eu convido vocês a fazer uma meta diferente, a fazer conscientemente as coisas que nós fazemos. Eu escuto muito a Monja Coen,
é uma monja budista. Coen é C-O-E-N. Quem quiser ver, ela tem muitos vídeos no YouTube. E ela fala que nós temos que fazer as coisas conscientemente. E nós podemos beber um copo d'água conscientemente. Pensar que aquela água, ela veio. Como é que ela veio parar no nosso copo? Da onde que ela veio? Será que o local que ela foi coletada é um local limpo? É uma água pura? O que tem dentro dessa água? De que forma ela vai nos regenerar? O ar que nós respiramos, como é que é esse ar que oxigena o nosso corpo? O que nós fazemos para que esse ar permaneça ou fique mais puro? Nós podemos analisar um prato de arroz. Esse arroz, ele foi feito por alguém, foi cozinhado, preparado por alguém. Como essa pessoa que preparou estava se sentindo? Esse arroz veio do mercado, alguém colocou ele na prateleira. Como essa pessoa, quem é essa pessoa que colocou na prateleira? Como será que ela vive? Será que ela tem família? Como vive essa família? Começar a pensar o caminhoneiro que trouxe esse arroz, as pessoas que fabricaram, que construíram o caminhão, as pessoas que produziram o arroz. Nós podemos colocar o universo dentro de um prato de arroz. Quando nós começarmos a fazer as coisas conscientemente, nós paramos de cometer tantos erros. Nós, como pais, temos uma grande tarefa: preparar os nossos filhos para a vida. A tarefa dos pais não é deixar as melhores terras para os seus filhos, mas deixar os melhores filhos para essa terra. Muito obrigado e uma boa noite.